Começamos às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O Império Russo, que foi governado por 3 séculos pela dinastia Romanov, agora cobre cerca de 1/6 da área terrestre do mundo. A indústria do país está indo bem, principalmente devido à grande produção de aço, carvão e petróleo, mas as condições de trabalho são muito difíceis. O país é povoado por pouco mais de 170 milhões de pessoas, a grande maioria dos quais são camponeses pobres e mal equipados, ligados às comunidades rurais chamadas Mir. Do ponto de vista militar, o país possui o maior exército do mundo, com cerca de 6 milhões de soldados, mas são menos equipados e treinados do que em outros países, com destaque para a Alemanha, que possui o exército mais forte do mundo. Do ponto de vista diplomático, a Rússia, França e Reino Unido formam a Tríplice Entente, que se opõe à Tríplice Aliança da Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Finalmente, nos Balcãs, a tensão aumenta entre a Áustria-Hungria, que quer estender seu império, e a Rússia, que quer proteger os povos eslavos e ortodoxos. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, o herdeiro do trono austríaco e sua esposa são assassinados por um nacionalista sérvio da Bósnia. Em retaliação, a Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, declara guerra à Sérvia. A Rússia, aliada da Sérvia, decreta uma mobilização geral, e em poucos dias estoura a Primeira Guerra Mundial. São Petersburgo, a capital russa, é renomeada de Petrogrado para não ter um nome que soe alemão. Os membros da Tríplice Entente concordam em não assinar um tratado de paz em separado com as potências centrais. A Rússia lança 2 ofensivas, uma na Prússia Oriental, que é repelida, e outra na Galícia, que é bem sucedida. Ao sul, o Império Otomano une-se às potências centrais e fecha os estreitos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, isolando a Rússia. Em 1915, enquanto a frente ocidental está congelada nas trincheiras, a Alemanha lança uma grande ofensiva contra a Rússia, tomando muitos territórios. Milhões de refugiados vagam por todo o país, enquanto a indústria funciona a todo vapor para a guerra em detrimento das necessidades civis. A inflação e o racionamento irritam o povo, enquanto a guerra se arrasta e o moral das tropas está baixíssimo. Greves são organizadas em todos os lugares. Em Petrogrado, elas se transformam em uma revolução armada incontrolável que força o imperador Nicolau II a abdicar, marcando o fim da dinastia Romanov. Um governo provisório é formado e tenta acalmar a situação, mas opta por continuar a guerra, de acordo com o compromisso assumido com seus aliados. Nas frentes de batalha, soldados cada vez mais exaustos e descontentes desertam. No campo, os camponeses atacam as propriedades ricas e se apoderam das terras cultiváveis. Nas fábricas, a escassez de oferta deixa cada vez mais trabalhadores sem emprego, o que provoca novas greves. Impotente, o governo provisório é incapaz de controlar o país. Em Petrogrado, o Partido Bolchevique, com Vladimir Lenin à frente, aproveita o caos para iniciar uma nova revolução e tomar o poder. O partido quer a paz imediata, a redistribuição da terra aos camponeses, o controle operário nas fábricas, a igualdade e a emancipação das minorias, conquistando facilmente o apoio de grande parte da população. Um apelo à paz, sem anexação ou compensação, é lançado na Europa e um cessar-fogo é assinado com as potências centrais. Além disso, os bolcheviques cancelam as dívidas do país, provocando a ira dos ex-aliados. No país, muitas minorias aproveitam a situação para proclamar sua independência, obrigando os bolcheviques a reagir para não perder o acesso a certos recursos vitais, como o petróleo e os metais da região do Cáucaso e o trigo ucraniano. Mas, em 9 de fevereiro de 1918, a Alemanha e seus aliados reconhecem oficialmente a independência da Ucrânia. Em reação, os bolcheviques interrompem as negociações de paz. A Alemanha retoma a ofensiva e rapidamente toma grandes territórios, forçando os bolcheviques a assinar um tratado de paz desfavorável. Os bolcheviques, portanto, devem reconhecer muitas independências e ceder territórios ao Império Otomano, perdendo 1/3 da população e acesso a muitos recursos. Este é o fim da Primeira Guerra Mundial para a Rússia.
Mas seus antigos aliados não reconhecem o tratado e preparam forças para apoiar as milícias anti-bolcheviques. Temendo que Petrogrado seja invadida, Lenin transfere a capital para Moscou, no coração da área que controla. Ao redor, exércitos rebeldes e governos estão se organizando. No oeste, a Legião Tchecoslovaca se rebela e assume o controle da ferrovia Transiberiana, ameaçando, entre outros, Ekaterimburgo, onde a família Romanov está detida. Eles são então executados para impedi-los de retornar ao trono. No sul, o exército voluntário, reforçado por cossacos, controla a região norte do Cáucaso. Na Europa, a Primeira Guerra Mundial termina com a derrota das potências centrais. Os bolcheviques anulam imediatamente o tratado assinado com as potências centrais e seus exércitos entram nos territórios perdidos. Por outro lado, França, Reino Unido, Estados Unidos e Japão, entre outros, reforçam seu apoio aos exércitos rebeldes chamados de Exércitos Brancos, enquanto o Exército Vermelho bolchevique é reorganizado e fortalecido por Leon Trotsky, que ocupa o cargo de Comissário do Povo para Assuntos Militares e Naval. Lenin agora sonha em exportar a Revolução Bolchevique para toda a Europa, começando pela Polônia, o que provoca uma guerra. Mais ao norte, um terceiro exército branco está ameaçando Petrogrado. Nas áreas rurais, os camponeses formam exércitos verdes que lutam por um lado contra os bolcheviques que requisitam as colheitas à força e por outro lado lutam contra os exércitos brancos, cujos líderes querem restaurar o antigo sistema e devolver as terras cultiváveis aos ricos proprietários. Finalmente, as milícias da independência estão organizadas em todo o país, que se encontra completamente fraturado. O Exército Vermelho gradualmente ganha terreno, mas fica em apuros com os poloneses, que tomam Kiev. Um contra-ataque os empurra de volta às portas de Varsóvia, mas o Exército Vermelho é derrotado e novamente empurrado para fora do país. Após negociações, a paz é assinada e uma nova fronteira é fixada entre as duas potências, com a Polônia obtendo o reconhecimento de um grande território. Depois de derrotar os últimos bolsões rebeldes, em 30 de dezembro de 1922 é proclamada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, reunindo 4 repúblicas. Após 8 anos de guerra, o país está devastado. 8% da população pré-guerra morreu, enquanto 7 milhões de órfãos vagam pelas ruas. Internacionalmente, a União Soviética encontra-se isolada. Apenas a Alemanha, também isolada, faz uma reaproximação. A União Soviética oferece rearmar secretamente a Alemanha, o que vai contra o Tratado de Versalhes. Em janeiro de 1924, Lenin morre. Em poucos anos, Joseph Stalin isola seu principal concorrente, Trotsky, e põe em prática suas políticas. Para reorganizar a economia do país, ele planeja desenvolver massivamente a indústria. Para financiar este projeto, Stalin conta com o aumento da produção agrícola por meio da coletivização da agricultura. Os kulaks, ou seja, os proprietários camponeses, são expropriados e enviados para campos de trabalho, ou são forçados a se juntar a comunidades chamadas kolkhozes e sovkhozes. A resistência é organizada, mas a repressão é intensificada. Muitas famílias fogem do campo e se mudam para as cidades. Os campos de trabalho forçado se enchem rapidamente e uma administração chamada Gulag é criada para gerenciá-los. Os prisioneiros são obrigados a construir ferrovias, canais ou cidades em áreas remotas e hostis, para explorar recursos como carvão ou metais. No campo, após uma má colheita em 1931, Stalin acusa os camponeses de sabotar deliberadamente seus objetivos. Ele então confisca todas as colheitas, condenando milhões de camponeses à fome na Ucrânia, no norte do Cáucaso e no Cazaquistão. No Ocidente, o crash de Wall Street em 1929 provoca uma grave crise econômica mundial. A Alemanha é duramente atingida, o que favorece os partidos extremistas. Hitler chega ao poder e rapidamente ataca os comunistas do país, o que leva a tensões com a União Soviética. Completamente isolada, a União Soviética tenta uma aproximação moderada com as potências ocidentais. Em 1934, é admitida na Liga das Nações.
No mesmo ano, em Leningrado, Sergei Kirov, um importante membro do partido, é assassinado. Em retaliação, Stalin organiza uma repressão violenta contra todos os suspeitos de serem opositores políticos. Ao longo de 2 anos, cerca de 700 mil pessoas, principalmente de grupos minoritários, são condenados à morte. Internacionalmente, a Alemanha e o Japão formam uma aliança anticomunista. A União Soviética sente-se cada vez mais em perigo, temendo ficar entre duas frentes, especialmente porque a Liga das Nações parece ser inútil na gestão de conflitos. A União Soviética tem que escolher seu lado entre a Alemanha e seus aliados e as potências ocidentais, que parecem impotentes para conter a ascensão da Alemanha. Em maio de 1939, um conflito fronteiriço entre os japoneses em Manchukuo e a Mongólia, aliada da União Soviética, provoca uma guerra entre as duas potências. A União Soviética teme uma invasão alemã no Ocidente, mas esta prepara a invasão da Polônia e inclusive demonstra interesse em uma reaproximação diplomática. A União Soviética escolhe seu lado e assina um pacto de não agressão com a Alemanha. Um protocolo secreto define as esferas de influência na Europa Oriental. A Polônia será dividida e os estados bálticos, Finlândia e Bessarabia ficarão sob influência soviética. A Alemanha inicia então a invasão da Polônia, que desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Após sua vitória contra o Japão, a União Soviética se junta à ofensiva alemã e invade o leste da Polônia. A União Soviética propõe negociar uma mudança de fronteiras com a Finlândia para repelir qualquer ameaça a Leningrado, mas a Finlândia se recusa e a guerra começa. Apesar de sua clara superioridade numérica, o Exército Vermelho, mal preparado e menos bem equipado contra o frio, luta para se impor. Finalmente, a União Soviética vence e a fronteira é empurrada para trás. Mas a guerra foi um fiasco para o Exército Vermelho, o que não passou despercebido para Hitler. A União Soviética toma então os estados bálticos e a Bessarabia, após pressão política e diplomática. Por outro lado, a Alemanha já subjugou quase toda a Europa, restando apenas o Reino Unido, que resiste. Espiões avisam a Stalin de um ataque alemão iminente, mas ele subestima a ameaça. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha e seus aliados lançam a maior ofensiva militar da história contra a União Soviética, com 3 objetivos principais: tomar Leningrado ao norte, Moscou ao centro e os recursos da Ucrânia e do Cáucaso ao sul. A Finlândia aproveita a oportunidade para se juntar à ofensiva com o intuito de recuperar seus territórios perdidos. Pego de surpresa, o Exército Vermelho fica totalmente sobrecarregado. Centenas de milhares de soldados são feitos prisioneiros, condenados a morrer de fome nos campos. Atrás da linha de frente, milícias móveis alemãs massacram judeus e bolcheviques. Pouco a pouco, a União Soviética se reorganiza e desloca suas fábricas desmontadas e grande parte da sua população para o leste, aplicando uma política de terra arrasada, com o objetivo de não deixar recursos utilizáveis para os alemães. Os exércitos são reorganizados e desertores e derrotistas são executados. Stalin organiza a resistência do país em nome do patriotismo. Toda a população está envolvida no esforço de guerra e tem que trabalhar dia e noite para acelerar a produção militar. Internacionalmente, a União Soviética torna-se um aliado de fato e recebe apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos. Os exércitos alemães cercam Leningrado e chegam perigosamente às portas de Moscou. Mas os exércitos soviéticos, reforçados por tropas vindas do leste, após a assinatura de um pacto de não agressão com o Japão, contra-atacam. Neste momento, cai um rigoroso inverno que coloca em risco as tropas alemãs menos bem equipadas. A linha de frente é empurrada para trás e depois estabilizada. Poucos meses depois, Hitler lança uma nova ofensiva, desta vez apenas concentrada no sul, com o objetivo de se apoderar do petróleo do Cáucaso. Em Stalingrado, os alemães enfrentam forte resistência. Durante 5 meses, uma média de 6.000 soviéticos morrem todos os dias para defender a cidade a todo custo. Em 19 de novembro de 1942, os soviéticos contra-atacam de fora da cidade e cercam os 300.000 soldados alemães presentes em Stalingrado, que se rendem 3 meses depois.
Como a indústria militar soviética agora supera a produção alemã, a situação se torna crítica para Hitler, que tenta uma nova ofensiva em Kursk, onde acontece a maior batalha de tanques da história. Os soviéticos vencem e começam a empurrar os alemães. Desta vez, nada parece ser capaz de detê-los. Stalin então encontra pela primeira vez seus aliados, Churchill pelo Reino Unido e Roosevelt pelos Estados Unidos. Ele obtém a garantia da abertura de uma segunda frente no Ocidente, com um desembarque militar na França. Ele também consegue e planeja manter os territórios poloneses que conquistou, deslocando o país mais para o Ocidente em detrimento da Alemanha, que seria dividida e compartilhada. Em troca, Stalin se compromete a atacar o Japão após a derrota alemã. No ano seguinte, Leningrado é libertada após um cerco de 872 dias, que foi fatal para mais de 1 milhão de civis. Na frente ocidental, os aliados desembarcam na Normandia. Ao mesmo tempo, os soviéticos lançam uma enorme ofensiva que lhes permite conquistar a Europa Oriental e chegar a Berlim. Um mês depois, a Alemanha se rende. Os vencedores se reúnem em Potsdam para implementar os acordos feitos anteriormente. A União Soviética então se volta para o Japão. Após as 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, os exércitos soviéticos rapidamente apreendem a Manchúria, Sakhalina do Sul e as Ilhas Kurilas, acelerando a capitulação do Japão. A União Soviética pagou um alto preço pela guerra, com cerca de 26 milhões de mortos, incluindo 10 milhões de soldados. Dezenas de civis estão agora deslocados ou desabrigados, enquanto uma nova fome atinge a população. Por outro lado, a União Soviética conquistou muitos territórios na Ásia e na Europa e ocupa o leste da Alemanha e parte da Áustria. No interior do país, a repressão recomeça e atinge desertores e acusados de traição. A maioria é enviada para campos Gulag. Internacionalmente, a União Soviética reforçou a sua influência em todas as suas fronteiras, o que provoca tensões com os Estados Unidos, enquanto não se chega a um acordo sobre o Estatuto da Coreia. Na Europa Oriental, Stalin consegue o estabelecimento de governos que lhes são favoráveis. Os Estados Unidos, por sua vez, querem impedir a propagação do comunismo, em particular oferecendo créditos na Europa Ocidental para acelerar a reconstrução. O velho continente encontra-se dividido, marcando o início da Guerra Fria. Na Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França concordam em unir suas zonas de ocupação para recriar um Estado alemão. Em resposta, Stalin impõe um bloqueio a Berlim Ocidental, que está sob controle ocidental. Uma ponte aérea montada para abastecer a área. Em 28 de agosto de 1949, a União Soviética testa sua primeira bomba atômica. No ano seguinte, Stalin consegue uma aliança com a China de Mao Tse-tung, ganhando um grande aliado na Ásia, enquanto começa a Guerra da Coreia. Em 1953, Stalin morre sem ter preparado um sucessor. Nikita Khrushchev gradualmente se impõe e implementa uma política de apaziguamento. Mais de 1 milhão de prisioneiros são libertados. Para reduzir a pressão sobre os camponeses e aumentar a produção, Khrushchev organiza o desenvolvimento da agricultura nas estepes do Cazaquistão, nos Urais e na Sibéria. Por fim, ele acelera a construção de prédios de apartamentos em todo o país para facilitar o acesso à moradia. Na Europa, enquanto a Alemanha Ocidental adere à OTAN, a União Soviética responde criando o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre os países do leste europeu. Internacionalmente, à medida que mais e mais colônias europeias conquistam sua independência, Khrushchev aproveita a situação para se aproximar diplomaticamente dos novos estados, notadamente Egito e Síria, aos quais fornece armas. Finalmente, Khrushchev tenta aliviar as tensões com a Iugoslávia de Tito, que rompeu relações diplomáticas com Stalin. Em 1956, Khrushchev revela um relatório secreto denunciando os excessos de Stalin, sendo esses excessos uma das razões por trás de uma revolta anticomunista na Polônia. O exército polonês sufoca a revolta e instala-se um governo moderado. Também na Hungria irrompe uma revolta anticomunista. Desta vez, Khrushchev decide intervir e envia seus tanques para esmagar a revolta. Ao mesmo tempo, o Egito é atacado por Israel, França e Reino Unido pelo controle do Canal de Suez.
a União Soviética ameaça retaliar com armas nucleares. Os Estados Unidos então intervêm e conseguem o fim da ofensiva. Em outubro de 1957, a União Soviética surpreende e preocupa os Estados Unidos ao enviar o primeiro satélite ao espaço. As duas potências então aceleram sua corrida ao espaço, enquanto ocorre uma reaproximação diplomática. Em 1959, Khrushchev é o primeiro chefe de Estado soviético a visitar os Estados Unidos. Ele aproveita a ocasião para obter uma futura cúpula em Paris com a França e o Reino Unido para resolver o problema de Berlim Ocidental. Mas alguns dias antes da cúpula, um avião espião dos Estados Unidos é visto no céu soviético e é abatido, o que reacende as tensões. Em Paris, nenhum acordo é alcançado e em 1961, o Muro de Berlim é construído para impedir a migração do leste para o oeste da cidade. Os Estados Unidos resolvem instalar mísseis nucleares na Itália e na Turquia, ameaçando a União Soviética. Khrushchev responde fazendo uma reaproximação com Cuba, onde instala mísseis soviéticos na direção dos Estados Unidos. A tensão atinge seu pico e o mundo está se preparando para uma nova guerra mundial. Mas nem a União Soviética e nem os Estados Unidos querem uma guerra nuclear. Um acordo é finalmente alcançado e a União Soviética se retira em troca dos Estados Unidos prometerem não intervir em Cuba e remover seus mísseis na Turquia e na Itália. As duas potências iniciam então uma política de detente, ou seja, uma distensão nas relações, o que não é bem aceito pelos chineses, aliados dos soviéticos, que se distanciam da União Soviética. Em 14 de outubro de 1964, Khrushchev é destituído do cargo, oficialmente por sua idade avançada. Leonid Brezhnev assume e tenta restabelecer a aliança com a China, mas não consegue. Em 1968, na Tchecoslováquia, o novo governo inicia reformas liberalizantes, o que é visto como uma ameaça pelos soviéticos. Brezhnev então decide invadir o país, junto com outros 3 membros do Pacto de Varsóvia. Ele coloca no poder um governo mais favorável à União Soviética. Nos anos seguintes, Brezhnev continua a investir fortemente em armamentos, em detrimento da economia do país, enquanto a produção agrícola e industrial fica estagnada. A União Soviética desenvolve novos e mais poderosos mísseis nucleares que ameaçam a Europa Ocidental. A OTAN reage implantando novos mísseis em 5 países europeus. Em 1979, no Afeganistão, o governo pró-soviético é derrubado por revoltas. A União Soviética intervém militarmente, mas seus exércitos ficam presos em uma guerra cara e impopular. As tensões aumentam internacionalmente e em 1980, muitos países boicotam os Jogos Olímpicos realizados em Moscou. 2 anos depois, Brezhnev morre, deixando para trás um país em más condições. Em 1985, Mikhail Gorbachev chega ao poder. Ele inicia reformas econômicas e sociais para modernizar o país e estabelecer uma política de abertura e transparência. Mas no ano seguinte, o desastre nuclear de Chernobyl o coloca ainda mais em dificuldades, tanto financeira quanto diplomática. Internacionalmente, ele recomeça o contato com os Estados Unidos e obtém um acordo para reduzir consideravelmente os arsenais nucleares de ambas as potências. Em 1988, Gorbachev decide retirar suas tropas do Afeganistão. Embora sua política de apaziguamento tenha sucesso internacionalmente, dentro do país, apesar das reformas, a situação econômica continua catastrófica. E as novas políticas facilitam manifestações e greves por todo o país. Revoltas também ocorrem na Europa Oriental, onde os regimes comunistas caem um a um. Dentro da União Soviética, a Lituânia proclama sua independência e é rapidamente seguida pelas outras repúblicas. Em 1º de julho de 1991, o Pacto de Varsóvia é dissolvido. Gorbachev, que não tem mais controle, escapa por pouco de um golpe de Estado. Em 25 de dezembro de 1991, ele renuncia, o que marca o fim da União Soviética.